Doenças que dão direito à aposentadoria por invalidez atualizado 2022. Fala pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou o Fernando e você está no INSS Sem Segredo, canal do grupo INSS Passo a Passo, voltado exclusivamente para os direitos previdenciários de aposentados, pensionistas do Brasil e também dos idosos do Brasil. E no vídeo de hoje, atendendo a várias perguntas sobre este tema, a gente vem trazer doenças que dão direito à aposentadoria por invalidez. Isso realmente existe? Quais são elas? Quais são os requisitos para tal? Tudo isso você vai saber. Posso pedir para você deixar aquele joinha aí agora e ficar até o final do vídeo comigo, que eu garanto para você que você vai aprender muito. E se não servir para você a informação, com certeza vai servir para alguém próximo a você e você vai poder ajudar. É o seguinte, nesses últimos tempos é quase impossível não pensar o que aconteceria se você fosse acometido por alguma doença, ficando incapacitado de forma total e permanente para o trabalho. Já pensou nessa possibilidade? É uma situação triste, é ou não é, pessoal? São nessas hipóteses que você pode ter direito a uma aposentadoria por invalidez. Mas, antes de mais nada, já te alerto que não são todas as doenças que fazem você ter direito a esse benefício previdenciário. Agora que você já ficou curioso com relação ao assunto, continue aqui comigo até o final desse vídeo. Só assim você vai entender melhor quais são as doenças que estou falando. Quem tem direito à aposentadoria por invalidez? Vamos direto. Aposentadoria por invalidez, chamada atualmente de aposentadoria por incapacidade permanente, é um benefício previdenciário para os segurados do INSS e servidores públicos que estão incapacitados de forma total e permanente para o trabalho. Essa incapacidade também deve impedir que a pessoa seja reabilitada em outro cargo ou trabalho, certo? Por exemplo, imagine que alguém que trabalhava como mecânico dentro de uma empresa e ficou paraplégico. Este trabalhador pode ser reabilitado no setor administrativo da companhia, pois, em tese, precisará somente de seus membros superiores para poder trabalhar. Já uma pessoa tetraplégica não tem essa opção, pois praticamente não tem locomoção motora para realizar qualquer tipo de função laboral. Explicado o que é essa aposentadoria, vou te dizer agora quais são os requisitos para ter acesso a ela. Ter incapacidade total e permanente devidamente comprovada através de uma perícia médica feita no INSS ou no órgão público que você trabalha, inclusive tendo que constar a informação que é impossível a reabilitação em outro cargo ou trabalho. Nesse quesito também, pessoal, vai entrar a idade da pessoa, tá? Às vezes é até possível reabilitar, mas por conta da idade, ela não tem mais condições de reaprender aquele trabalho, principalmente se for tecnológico. Cumprir uma carência mínima de 12 meses, tá? Que é a carência mínima para você ter direito ao auxílio-doença, que consequentemente vem da aposentadoria por invalidez. Então, são 12 meses pagos de INSS no mínimo. Estar trabalhando no serviço público ou contribuindo para a Previdência Social no momento em que ocorreu a incapacidade ou estar no período de qualidade de segurado, caso de segurados do INSS. Vale lembrar que existem 3 hipóteses em que você não precisa comprovar a carência mínima de 12 meses, caso seja segurado do INSS. Em acidentes de qualquer natureza, em acidentes outras doenças do trabalho, ou quando você for acometido por alguma doença especificada na lista do Ministério da Saúde e do Trabalho e da Previdência como doença grave, irreversível e incapacitante. Agora que já te relembrei sobre esse benefício, vamos falar sobre as doenças que dão direito a essa modalidade de aposentadoria. Veja só, doenças graves que dão direito à aposentadoria por invalidez. Eu acabei de mencionar que existem algumas doenças graves que fazem com que você não precise comprovar a carência mínima de 12 meses, caso seja segurado do INSS, além de outras hipóteses, certo? Porém, não basta que você tenha essas doenças graves para ter direito a uma aposentadoria por invalidez. Para você ter acesso ao benefício, é necessário que a doença te deixe impossibilitado de forma total e permanente para o trabalho, incluindo para reabilitação profissional em outros cargos
e trabalhos. As doenças que a lei cita como graves são as seguintes, pessoal. Tuberculose ativa é causada por uma bactéria que atrapalha o funcionamento dos pulmões, podendo causar febre, falta de apetite, perda de peso, escarro de sangue, tosse, suores à noite ou até óbito da pessoa. Nefropatia grave. São doenças que atingem principalmente os rins, podendo causar insuficiência renal nas pessoas. Hanseníase é uma doença de infecção crônica que atinge a pele, os olhos, o nariz, os nervos periféricos, podendo haver perda da sensibilidade, dormência e fraqueza nas mãos e nos pés em grau avançado. A hanseníase era conhecida antigamente como a lepra, porém, esse termo não é mais utilizado no ramo médico por se tratar de um termo muito pejorativo. Alienação mental. São distúrbios causados pela própria mente com as seguintes doenças: depressão, esquizofrenia, demência, entre outros. Esclerose múltipla é uma doença que o nosso próprio sistema imunológico destrói a cobertura protetora dos nervos. Elas podem causar perda da visão, dor, fadiga e comprometimento da coordenação motora. Hepatopatia grave é uma doença que atinge o fígado da pessoa, podendo levar até a morte da pessoa. Neoplasia maligna é o chamado câncer, onde as células anormais criadas pela doença se dividem em forma incontrolável e destroem o tecido do corpo, dependendo da região que está sendo afetada. Cegueira. O fato de a pessoa não conseguir enxergar com um ou dois olhos também é considerado uma doença grave para que o segurado não precise demonstrar o tempo mínimo de carência, visto que a cegueira ou a visão monocular deixa em condições de desigualdade perante o restante da sociedade, dificultando a busca por um emprego. Paralisia irreversível e incapacitante. Ocorre quando a atividade motora do corpo da pessoa não funciona ou ela é extremamente reduzida, por exemplo, casos de tetraplegia. Cardiopatia grave, que é bastante comum, né? Acontece quando o coração começa a perder sua capacidade funcional. Doença de Parkinson, também que tem se tornado cada vez mais comum, é uma doença degenerativa que atinge o sistema nervoso central das pessoas. E a principal e mais comum consequência dessa doença são os tremores de membros inferiores e superiores. Espondiloartrose anquilosante. Essa doença faz com que as vértebras das pessoas se unam, causando dores agudas e incapacidade de movimentação da coluna. Estado avançado da doença de Paget, também conhecido como osteite deformante. Essa doença impede a substituição do tecido ósseo antigo por tecido ósseo novo. É uma condição crônica e incurável. Síndrome da deficiência imunológica adquirida, também conhecida como HIV/AIDS. É uma condição que interfere na capacidade do organismo de combater infecções e que deixa sua imunidade extremamente baixa. Por isso, a pessoa deve tomar medicações constantemente para conter possíveis doenças contagiosas. Contaminação por radiação com base em conclusão da medicina especializada. Quem foi exposto à radiação pesada e fica incapacitado para trabalhar também tem carência dispensada para aposentadoria por invalidez. Outras doenças que dispensam a carência dos segurados. Se voltar um pouquinho aqui no vídeo, você vai ver que eu mencionei que as doenças do trabalho e profissionais também dispensam a carência mínima para ter acesso a esta modalidade de aposentadoria, correto? Então, a doença do trabalho ocorre quando há condições especiais existentes no seu ambiente de trabalho ou com ele se relacione diretamente. Por exemplo, ruídos acima da média em uma serralheria pode desenvolver a surdez em seus desempregados. Também existe a doença profissional ocupacional, sendo desencadeada diretamente pelo exercício específico do seu trabalho em uma determinada atividade. Um exemplo que podemos dar é o saturnismo, uma intoxicação causada pelo contato contínuo com o chumbo.
Nesse caso, a pessoa desenvolveu essa doença porque sua atividade específica no trabalho fazia com que ela tivesse contato diretamente com este agente químico. Podemos entender que a doença do trabalho ocorre em condições insalubres decorrentes de agentes químicos, físicos ou biológicos que, presentes no meio do trabalho dos empregados, o prejudicaram. Pode acontecer com vários trabalhadores dentro de uma empresa, independentemente da sua função. Já a doença profissional é mais específica, porque é desencadeada diretamente pelo trabalho específico do trabalhador em uma função. É algo que pode acontecer a determinados trabalhadores dentro de uma empresa. Se a doença profissional ou do trabalho te deixar incapacitado de forma total e permanente para o trabalho, você terá direito à aposentadoria por invalidez sem precisar comprovar a carência mínima de 12 meses. Só as doenças que estão nessa lista podem dar direito à aposentadoria por invalidez? Não, não se engane. Não foi só porque falei aqui sobre todas essas doenças graves e doenças do trabalho profissionais que só elas dão direito ao benefício aposentadoria por invalidez. Como dissemos aqui antes, você precisa ter sofrido um acidente ou ter uma condição de saúde que o faça ficar incapaz totalmente para o trabalho, inclusive que seja impossível a reabilitação em outro trabalho. Essas doenças mencionadas aqui, elas facilitam o acesso a esse benefício, uma vez que elas não exigem a carência mínima, né? O pagamento mínimo de INSS para ter direito, como outras doenças exigem. As doenças graves explicadas servem para ser dispensado do requisito carência de 12 meses para os segurados do INSS. Ou seja, mesmo que você não as tenha, você ainda pode ter direito à aposentadoria por invalidez. Acontece que as doenças da lista são bastante complicadas e praticamente todas fazem, dependendo do grau que ela esteja no seu corpo, com que você fique incapacitado para o trabalho de forma total e permanente. São as mais recorrentes. Conseguiu entender por que a incapacidade para trabalhar é mais importante do que ter alguma doença grave específica? Deu para entender isso, pessoal? Você pode aí tá sofrendo de alguma doença que para alguém, assim, né, para alguma pessoa, HIV, por exemplo, a pessoa consegue sobreviver bem, ao passo que outra que tem HIV não responde muito bem aos remédios. Então essa daí não tem condições de trabalhar. Então é caso a caso, mas as doenças mais recorrentes são aquelas lá e elas facilitam o acesso por elas não exigirem a carência mínima de 12 meses de INSS pago, que nem sempre todo mundo tem. Bom, na perícia médica, o médico verificará se você possui condições ou não de trabalhar e se é possível ser readaptado em uma outra função ou profissão. Caso tudo seja negativo, aí sim você poderá ter direito à aposentadoria por invalidez se cumprir outros requisitos. E como aumentar o valor da aposentadoria por invalidez? Isso aqui é importante. Algumas doenças podem fazer com que o valor da aposentadoria por invalidez aumente. Você sabia disso? Te explicando melhor, a reforma da Previdência alterou o cálculo para esse benefício. Antigamente era feita a média aritmética dos seus 80% maiores salários de contribuição. Dessa média você recebia 100%. A partir do dia 13 de novembro de 2019, data em que a reforma entrou em vigor, a forma de calcular a aposentadoria piorou bastante. Primeiro, é feita a média de todos os seus salários de contribuição desde julho de 94. Aqui já notamos a diferença, porque não são desconsiderados os 20% das contribuições mais baixas. Após isso, é aplicado um redutor. Da média de todos os seus salários, você recebe 60% mais 2% ao ano acima dos 20 anos de contribuição para os homens ou acima de 15 anos de contribuição para as mulheres. Imagina comigo a situação de Fernanda. Ela possui 18 anos de contribuição até que foi diagnosticada com uma doença que a deixou incapacitada de forma total e permanente, ou seja, tendo direito à aposentadoria por invalidez. A média de todos os seus salários durante esse tempo foi de R$ 2.000. Já os seus salários, 80% maiores, foi de R$ 2.200, dado que foram desconsiderados os 20% menores das contribuições. Nas regras anteriores à reforma, Fernanda receberia exatamente R$ 2.200 de benefício mensalmente, como devido reajuste anual. Já com as novas regras, Fernanda receberia 60% mais 6%, 2%
vezes 3 anos acima de 15 anos, que é igual a 66%, ou seja, R$ 2.000 apenas. Ou seja, ela teria uma aposentadoria por invalidez no valor de R$ 1.320, e a diferença entre as duas formas de cálculo ficaria gritante em R$ 880 de diferença. Quando você mais precisou, seu salário cai quase pela metade. Em 5 anos, Fernanda deixaria de receber mais de R$ 52.800, isso só porque sua forma de cálculo foi diferente. Importante, para você saber se vai entrar na regra de cálculo antiga, a sua incapacidade deve ter iniciado até o dia 12 de novembro de 2019, um dia antes da reforma em vigor. Mas por que a gente te disse tudo isso? Existe uma exceção na reforma da Previdência que faz com que você receba 100% da média de todos os seus salários de contribuição. Isso acontece quando a sua incapacidade ocorre por conta de acidente de trabalho, doença profissional, doença do trabalho. Lembra que eu te falei sobre essas doenças no fim do tópico anterior? Pois é, se você ficar impossibilitado de trabalhar com essas doenças situacionais, o valor do seu benefício será de 100% da média dos seus salários de contribuição. Para te explicar melhor, vou usar o mesmo exemplo, incluindo os valores da Fernanda, personagem fictícia aqui. Ela ficou incapaz por conta de uma cegueira e adquiriu, ao longo dos anos, em conta do seu local de trabalho insalubre e deixando incapacitada para o trabalho. Como te expliquei antes, isso é uma doença do trabalho, adquirida por conta do trabalho. No caso, o valor da sua aposentadoria por invalidez será de R$ 2.000, ou seja, a média de todos os seus salários durante os 18 anos. Com certeza, essa exceção ajudará muito os segurados incapazes, mas ela ainda não é tão benéfica quanto a lei antiga. Devemos nos contentar com isso, infelizmente. Mas por enquanto, tá, pessoal? Já tem ação aí ganhando no sentido de quem se aposentou depois da reforma da Previdência, né? Por invalidez depois da reforma da Previdência, a retornar ao cálculo anterior. As ações estão ganhando corpo, já foi reconhecido por turmas regionais e agora tem que aguardar aí o andamento, como é que vai ser no STJ. Mas continuando aqui, a dica que a gente dá, confira se a sua incapacidade foi decorrente de uma doença profissional, doença ou acidente de trabalho. Isso pode fazer toda a diferença. Nesses casos, o valor do seu benefício pode aumentar consideravelmente porque muda a forma de cálculo. O que você vai fazer? Vai pedir uma revisão no INSS para que seu benefício seja considerado como um acidente de trabalho, tá? E aí sim você vai ter uma melhoria no seu benefício de aposentadoria por invalidez. Então, resumindo aqui para vocês, pessoal, aquele rol que a gente passou são doenças que facilitam o acesso à aposentadoria por invalidez pelo fato delas serem isentas de carência. Mas qualquer doença que venha a te acometer e que não deixe mais você trabalhar de forma permanente e nem seja reabilitado, ela é passível de te proporcionar a concessão da aposentadoria por invalidez, certo? E se ainda ficou com dúvida, pode deixar no primeiro comentário fixado que a gente vai responder para você que é inscrito no canal. Não é inscrito ainda? Inscreva-se agora, ative o sininho de notificação que a gente está aqui para te ajudar. Agradeço muito sua audiência, um forte abraço e até o próximo INSS Sem Segredo.